Recentemente, o tribunal alemão condenou uma mulher de 97 anos por participação no Holocausto. Isso mesmo, 97 anos. Ela tinha trabalhado como secretária num campo de concentração, fazendo trabalho burocrático. Muitas pessoas escreveram pra gente perguntando o contexto desse tipo de processo, ou questionando por que só agora esse julgamento, se o regime do Hitler acabou há quase 80 anos. É o que eu vou explicar agora. Os nazistas construíram e operaram um sistema de campos de concentração e extermínio que assassinou milhões de pessoas. Homens, mulheres e crianças foram mortos, a ampla maioria judeus. Mas também estavam entre as vítimas representantes de outros grupos étnicos, religiosos, políticos e sociais. A extensão da barbárie nazista foi exposta pelos aliados, ou seja, os vencedores da Segunda Guerra: Reino Unido, União Soviética, França e, sobretudo, os Estados Unidos. Depois da guerra, os aliados implementaram uma política de desnazificação da sociedade alemã. O objetivo era claro: eliminar todos os elementos da ideologia nazista da vida pública na Alemanha. Isso incluía também o julgamento de criminosos nazistas, em especial os do primeiro escalão. O marco maior disso foram os famosos julgamentos de Nuremberg. Nessa corte foi condenado à forca, por exemplo, o número 2 do regime, Hermann Göring. Ele acabou cometendo suicídio na noite anterior à execução. Resumindo, alguns comandantes foram julgados, mas a verdade é que muita gente do alto escalão, assim como os peixes pequenos da máquina da morte nazista, continuaram vivendo sem serem importunados. Muitos outros conseguiram fugir migrando para outros países. O principal destino era a América do Sul, em especial a Argentina e o Brasil. Entre os que conseguiram escapar para a América do Sul estavam até nomes do primeiro escalão nazista: Josef Mengele, Klaus Barbie, Franz Stangl, Walter Hauff e Adolf Eichmann. Bem, eu estou explicando isso tudo para chegar ao seguinte ponto. Até o início dos anos 2000, só cerca de 6.700 pessoas haviam sido condenadas por participação nos crimes nazistas. Como comparação, em 1945, o Partido Nazista tinha cerca de 8 milhões de membros e mais de 1 milhão de pessoas estavam na SS, a organização paramilitar do Partido Nazista e principal responsável pela política genocida da Alemanha nazista. Mas teve um caso que mudou um pouco essa história. Foi o processo contra o John Demjanjuk. Ele foi guarda num campo de concentração nazista na Polônia ocupada. Em 2011, ele foi condenado por colaboração no assassinato de dezenas de milhares de judeus nas câmaras de gás. Antes do veredito do Jamnuk, a base legal na Alemanha era essa. Era necessário provar que um acusado havia cometido um crime específico contra uma vítima específica e que a motivação para esse crime era racial. Isso tornava tudo muito difícil. Um promotor precisava encontrar testemunhas ou provas para um determinado assassinato. Mas no caso do Demjanjuk, o tribunal o condenou apenas por servir como guarda num campo de concentração. E isso mesmo sem provas de participação direta dele no assassinato. Para o tribunal, já bastava ser parte da máquina da morte dos nazistas, por exemplo, como guarda, secretária ou contador. Desde então, tribunais alemães estão dando vereditos de culpado com base nessa jurisprudência. Em 2020, um ex-guarda do campo de concentração de Stutthof, então com 93 anos, foi condenado por um tribunal de Hamburgo. Ele foi identificado apenas como Bruno D., porque na Alemanha há restrições sobre a divulgação do sobrenome do réu. A acusação era de cumplicidade no assassinato de mais de 5.000 pessoas. Em 2016, o ex-guarda do campo de concentração de Auschwitz, Reinhold H., foi condenado a 5 anos de prisão. O aposentado de 94 anos respondia por cumplicidade em 170.000 assassinatos cometidos entre 43 e 44, quando era também membro da SS. Em junho de 2022, um antigo guarda do campo de concentração de Sachsenhausen, Josef S., de 101 anos, foi condenado a 5 anos de prisão por outro tribunal. Uma questão que surge com frequência é se seria justo levar a tribunal pessoas tão velhas. Mas esse tipo de pergunta vem principalmente de gente que não tem uma noção exata da gravidade dos crimes nazistas. O diretor do Instituto Simon Wiesenthal, Efraim Zuhoff, comentou certa vez que escuta essa pergunta há décadas. Ele disse ter uma resposta para ela. The passage of time in no way diminishes the guilt of the killers. Old age should not protect people who committed such crimes, right? We owe it to the victims. Mais do que enviar um criminoso para a cadeia, trata-se de fazer com que ele encare a responsabilidade pelo que fez. Mas poucos acusados admitem culpa ou expressam remorso.
Essa ex-secretária do campo de concentração de Stutthof, que eu mencionei lá na abertura do vídeo, se limitou a dizer que sentia muito por tudo. Ela apenas lamentou ter estado no campo de concentração entre 1943 e 1945. Irmgard F. foi condenada aos 97 anos por cumplicidade em crimes que ocorreram quando ela tinha entre 18 e 19 anos. Ela trabalhava como datilógrafa e secretária do comandante do campo de concentração. E, segundo a acusação, sabia bem da barbárie que estava ocorrendo. A idosa até alegou que não sabia de nada, que fazia mero trabalho burocrático. Mas a acusação foi categórica. O Holocausto só foi possível, em parte, devido a esse sistema burocrático do qual ela fazia parte. Julgar e condenar esses criminosos, mesmo tantas décadas depois, chama atenção para os crimes nazistas e deixa uma mensagem bem clara de que eles não podem cair no esquecimento. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.